O Código Penal brasileiro destina um capítulo inteiro para caracterizar os crimes contra a honra e prever suas respectivas punições. Na teoria, tudo muito bem pontuado pela legislação, mas na prática, diferenciar calúnia, injúria e difamação não é a tarefa das mais fáceis. Pensando nisso, convidamos o advogado Lucas Torresan, especialista em direito penal, para esclarecer tais delitos que ferem o ego e a dignidade do ser humano. Está no ar o nosso quadro Direitos e Deveres. Doutor Lucas, bem-vindo ao quadro Direitos e Deveres, dessa vez para a gente conversar um pouquinho sobre os crimes contra a honra. Começando pela calúnia. No que consiste o crime de calúnia e se o doutor poderia dar um exemplo para a gente? Bom, perfeito. O crime de calúnia ele está previsto no título do Código Penal, descrito como os crimes contra a honra. E a razão pela qual o legislador ele tipificou essa conduta como criminosa é no sentido de salvaguardar a honra, que é aquele conjunto de atributos que todos nós possuímos, que nos torna merecedores de apreço perante a sociedade. Assim sendo, no artigo 138 do Código Penal, que descreve calúnia, consiste justamente em imputar um fato definido como crime a uma pessoa sabendo que esse fato, esse fato criminoso, ele é mendaz, não é verdadeiro. Então, quando o sujeito faz isso, ele está sujeito às penas do artigo 138, que é o crime de calúnia. Para te dar uma ilustração, seria mais ou menos uma pessoa que acusa a outra de ter cometido um furto, sabendo que essa pessoa não cometeu. Nisso consiste o crime de calúnia. Certo. E o que é, nesse caso, a exceção da verdade? Em quais hipóteses é admitida? A exceção da verdade, ela consiste na possibilidade, conferida em lei, de que a pessoa que está sendo acusada de ter cometido um crime contra a honra, ela poder provar que o que ela mencionou é verdadeiro, não é mendaz. É nesse sentido que consiste a exceção da verdade. Ótimo. E sobre injúria e difamação, os outros dois crimes contra a honra, quais são as diferenças? Bom, ela tem algumas diferenças, né? Só para você, por que possa ser entendido, todos esses crimes, seja calúnia, seja difamação, seja injúria, são crimes contra a honra. A diferença se dá que, enquanto a calúnia, que está no artigo 138, é imputar um fato definido como crime, sabendo que é mendaz a uma pessoa, a difamação é propagar um fato que não necessariamente precisa ser criminoso, mas que cause uma certa desmoralização. Enquanto que a injúria é justamente imputar uma qualidade negativa a uma pessoa. Seria, a grosso modo, exemplificando, a injúria é uma espécie de xingamento a uma pessoa que atinge ali a honra subjetiva dela, que é a imagem que ela tem a respeito de si. É nesse sentido. Certo. No caso da injúria, pode estar relacionado a algum tipo de preconceito? Qual? Sim. O próprio legislador, ele traz algumas modalidades e define isso como uma injúria, seja racial ou discriminatória. Está lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que consiste justamente em denegrir uma pessoa em razão da sua raça, cor, credo, etnia, religião e até mesmo por eventual deficiência. Nessa situação que consiste a injúria racial ou discriminatória. Perfeito. Nesses três crimes, as penas podem aumentar em alguma circunstância? Sim, as penas podem aumentar sim. Até se for praticado, por exemplo, a lei traz algumas modalidades, mas se for praticado contra o presidente da República, por exemplo, contra funcionário público, ela pode ter esses aumentos de pena. Ótimo. E o que é a retratação? Como deve ser feita? A retratação, ela tem previsão legal, que consiste justamente em a pessoa ela desmentir, ela voltar atrás, ela desdizer o que disse. A retratação, ela diz a lei que ela deve ser feita nas mesmas modalidades em que foi propagada o crime contra a honra. Se for pela forma escrita, deve ser também escrita. Se for de forma oral, deve ser também verbalizada. Ótimo, eu agradeço a participação do doutor e até uma próxima. Muito obrigado.